dass das ganze Leben seiner Präsident auf Erden eine stete Buße sei. Mögen daher alle Propheten umfahren, die da sagen zu der Gemeinde Christi: Friede, Friede, und ist doch kein Friede. Não vou parar, preciso ir ao mundo proclamar seu dia. Correntes caem, o despertar. Só Cristo há de salvar todos os seus. Não por obras, mas pela fé, pela fé. O justo viverá pela fé, pela fé. O justo viverá pela fé, pela Sola Scriptura, sola gratia, sola fide, solus Christus, soli Deo gloria. Olá, meus irmãos, boa noite a todos. Estou muito feliz de estar aqui novamente, né? O ano passado, na primeira conferência, eu também tive essa honra de estar aqui. E eu queria aproveitar a oportunidade para cantar algumas canções que talvez vocês não conheçam ao longo dessa conferência. As nossas canções, minha, com o pessoal da banda. Não essa banda aqui está me servindo com muita generosidade e carinho, mas um pessoal lá de João Pessoa, da onde eu venho. E se você estiver disposto a aprender algumas canções, fique de pé no seu lugar aí. Vamos cantar ao nosso Deus, que é o responsável último, primeiro e último de toda a nossa existência. Essa primeira canção que nós vamos cantar, ela fala sobre Deus, porque o Evangelho começa em Deus. A gente tem essa sensação de que o Evangelho o Evangelho diz respeito a nós em primeiro lugar, mas não, o Evangelho diz respeito a Deus, fala sobre Deus, começa em Deus. Por isso que a Bíblia começa com Deus. No princípio Deus criou os céus e a terra. Assim como o primeiro verso da Bíblia é esse, isso aponta para uma realidade, para uma ordem suprema das coisas. Deus é o começo. É acerca de Deus que todas as coisas falam. É para Deus que todas as coisas existem. E essa canção é dedicada a Deus, aos seus atributos, ao seu ser. Ela pode parecer um pouco difícil de cantar, inclusive, porque eu recheei ela de atributos de Deus. Mas se você não conseguir cantar, não tem problema. Olhe para o telão, olhe para a letra e adore o Senhor por cada um dos nomes que vai aparecer ali, por cada uma das suas qualidades, por cada um dos seus adjetivos. E obviamente se esforce para cantar um canto novo, porque é bom cantar coisas novas, já dizia o salmista. Fiel para sempre, aquele que começou, poderoso, bom em tudo que ele faz. Ele é santo, justo, puro, e tudo que é perfeito não se compara a ele. Nele habita o conhecimento, ele é a fonte de todo talento. Santo, justo, puro, aquele que tem em suas mãos o tempo e toda a eternidade se resume em um momento. Santo, justo, puro, antes
mesmo do princípio. Ele era completo em si, existindo plenamente. Ele reinando no trono, aquele que começou foi pra Ele mesmo tudo que criou. Soberano, eterno, um só, tudo que foi feito revela o que é perfeito. Pela fé sabemos que o universo foi formado por sua palavra poderosa e imutável. Soberano, eterno, um só, céus e terra e tudo que respira. Ele reina tanto sobre santos quanto ímpios. Soberano, eterno, um só. Antes mesmo do princípio, Ele era completo em si, existindo plenamente. Ele é admirável, é o seu ser, maior que eu, antes de mim, maravilhoso é o seu ser, melhor que bem antes do início, vazia e sem forma, gracioso teu Espírito parava sobre as águas. Admirável é o seu ser, maior que eu, antes de mim, maravilhoso é o seu ser, melhor que eu. Cantemos juntos, admirável, admirável é o seu ser, maior que eu, antes de mim, maravilhoso é o seu ser, melhor que eu. Oh, 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 não há outro, não há outro. O primeiro e o último Ele é. O primeiro e o último Ele é. O primeiro e o último Ele é. Antes mesmo do princípio, Ele é completo em si, existindo plenamente. Ele é, antes mesmo do início, Ele era completo em si, existindo plenamente. Ele é admirável, admirável é o seu ser, maior que eu, antes de mim, maravilhoso é o seu ser, melhor que eu. Pega a sua voz, declare que Ele é admirável, cante. Admirável, maior que eu, antes de mim, maravilhoso é o seu ser, melhor, melhor,
Obrigado, Senhor, por revelar o seu ser tão maravilhoso, tão superior ao nosso. Obrigado, Senhor, por se achegar a nós com toda a sua beleza, com toda a sua formosura, com toda a sua majestade. Obrigado, Senhor Jesus. Nós jamais poderíamos ter a chance de cantar essa canção que acabamos de cantar, dizendo que o seu ser é maravilhoso, melhor do que nós, maior do que nós, antes de nós, belo, admirável. Jamais a gente teria essa oportunidade se Cristo não tivesse vindo aqui para revelar o Pai. Cristo é a exata expressão de Deus. É porque Cristo esteve entre nós que hoje a gente pode dizer que Ele é admirável. Antes de Cristo vir até nós, sem a revelação maravilhosa de Cristo, nós jamais reconheceríamos a beleza de Deus. Então vamos louvar Cristo. Essa canção chama O Verbo, ela é toda baseada no capítulo 1 de João. Mais uma vez eu te convido a se esforçar para cantar uma canção nova. E vocês estão saindo muito bem nisso, inclusive.
foi feito, existiria enfim. Amém. Ele é o Verbo de Deus, Cristo, que nos apresenta a glória de Deus. Obrigado, cara. Cheio de graça e verdade. Nós vamos cantar uma canção agora que é um pouco trágica. Porque a verdade é que, apesar de Cristo ter vindo com toda a sua beleza, demonstrar não apenas quem é Deus para nós, mas demonstrar para nós quem somos e para que servimos, nós insistimos em não obedecer à vontade suprema de Deus, de glorificar o seu nome através de nós. E essa canção, ela foca nesse aspecto da nossa existência, o aspecto do pecado, a nossa obstinação contra Deus, contra a sua santidade. E é trágico falar sobre isso, mas é necessário, porque os profetas falaram sobre isso, Cristo falou sobre isso, os apóstolos também falaram sobre isso, e a gente não vai esconder, junto com Adão atrás da moita. A gente vai sair para fora junto com Paulo e dizer: miserável homem que sou, quem me livrará? Ao meu próprio coração, só restou em mim o desespero de alguém que se encontra à deriva, confinado em minha própria liberdade. Fui traído pelo mal que há em mim, condenado por acreditar em mim. Busco uma rocha onde firme eu possa resistir aos ventos, lugar não encontro em mim segurança, nada, resistir em pé. Fontes, dei ouvidos ao meu próprio coração, só restou em mim o desespero de alguém que se encontra na deriva, confinado em minha própria liberdade. Fui traído pelo mal que há em mim, condenado por acreditar em mim. Busco uma rocha onde firme eu possa resistir aos ventos, lugar seguro não encontro em mim segurança alguma, nada que me faça resistir em pé. Busco
Que o nosso coração esteja disposto, Deus, a confessar que em nós mesmos não existe salvação, nas nossas obras, nas nossas capacidades naturais, com toda a nossa habilidade, com todo o nosso espetáculo de talentos e de espiritualidade. A gente consegue alguma coisa entre os homens, mas a gente não consegue nada diante de Ti, Senhor. É por isso que precisamos desesperadamente de Cristo Jesus. E que alegria podermos ter certeza de que Ele veio. E de que Ele conseguiu em nosso lugar o que jamais conseguiríamos. Ele, o Criador dos céus, que em tudo põe a mão e chama como seu. Ele que guarda em seu ser a glória do eterno, perscruta o fundo inferno. Ele que chama pelo nome estrelas que se escondem e seres incontáveis. Se foi, deixou o seu trono. Se foi, se esvaziou e céu ser vestiu-se como de nós. Foi mestre do saber e agora um simples ser repousa em sua mão. Chora, precisa e implora, tem fome e sente frio, se humilha no vazio de morrer. A mais terrível dor de Deus se separou, tomou a sua cruz e expirou. Deixou seu trono, se foi, se esvaziou e céu ser vestiu-se como de nós. Vamos cantar juntos a humilhação maravilhosa de Cristo Jesus em nosso favor. Se foi, vestiu-se como de nós. E exaltou então o Pai, o exaltou, louvor e glória, devoção a Ele, somente a Ele. Exaltou então o Pai, o exaltou, louvor e glória, devoção a Ele, somente. Erguemos nossas vozes e cantemos juntos. Exaltou, diga isso. Então o Pai o exaltou, louvor e glória, devoção a Ele, só Ele, a Ele. Mais uma vez, com toda a sua força, declare que Ele foi exaltado. Exaltou
Meus queridos, mais uma vez, boa noite. Que bom que a nossa vida está nas mãos do nosso Senhor Jesus. Que bom que isso é verdadeiro, que bom que isso é seguro, que bom que estamos eternamente preservados. Que bom, né, meus irmãos? Quantos podem dizer que bom, né? Que bom, que bom. Hoje me foi confiada a missão, o desafio de falar sobre o Sola Escritura. E eu fico muito contente em poder abordar esse tema à luz de um texto que eu tenho enorme prazer, enorme alegria de estudá-lo, que é o texto de Neemias capítulo 8. Portanto, abra a sua Bíblia em Neemias capítulo 8 e vamos dar uma estudada. O livro de Neemias é muito especial. Eu tenho ele no meu coração com muito carinho. Alguns anos atrás, quando eu pastoreava uma comunidade lá em João Pessoa, eu tive a oportunidade de expor todo o livro de Neemias, desde o primeiro verso até o último, e isso gerou frutos riquíssimos na minha própria existência, na minha própria vida. Eu tenho certeza que os irmãos da comunidade foram abençoados, mas eu duvido que tenham sido mais do que eu. Desculpa, mas é a verdade. Eu me senti extremamente abençoado ao me debruçar sobre Neemias, ao passar tempo com ele. Foram um total de 9 meses expondo Neemias e estudando, né? E eu me sinto muito chegado a Neemias. Não acontece quando a gente vai estudar outros personagens da Bíblia, nem sempre a gente tem essa aproximação, porque por vezes a gente se sente tão distante do personagem, né? Ele é tão maravilhoso, o personagem realiza obras tão magníficas, coisas tão incríveis e extraordinárias acontecem com certos personagens da Bíblia, que fica difícil a gente estar lidando com esse personagem e nos sentirmos amigo dele, próximo dele. Parece que ele é de uma outra casta, parece que ele é de um outro nível de espiritualidade. E eu fui até Neemias preocupado, né, se eu ia me ver ali dentro. Eu me surpreendi o tamanho da similaridade que existe entre Neemias e eu. Eu diria que entre Neemias e a maioria de nós, porque a nossa vida é muito ordinária, né? A minha, pelo menos, eu não sei a de vocês. A minha vida é muito ordinária. Coisas surpreendentes, sobrenaturais não acontecem diariamente comigo. Eu leio essas coisas, eu vejo isso acontecer na história, mas comigo particularmente a coisa sempre foi muito mais ordinária. Nem por isso deixa de ser belo. O ordinário é belo. Eu mesmo sou encantado com o ordinário. Gosto demais do ordinário. E Neemias é um livro ordinário. É uma pessoa ordinária, comum, extremamente comum. Veja você, no livro de Neemias, em todos os capítulos de Neemias, você não vai encontrar nenhuma vez sequer um verso, qualquer verso, que se pareça com isso. E disse Deus a Neemias. E Neemias teve um sonho. Ou um anjo apareceu a Neemias. Nada, absolutamente nada. Não existe. Essa extraordinariedade não existe na relação de Neemias com Deus. E a partir daí eu já me senti, caramba, parece que Neemias me entende, né? Porque na minha vida também eu posso dizer bem poucos momentos de êxtases espirituais onde essas coisas aconteceram. Embora possam acontecer, meus irmãos, possam acontecer mesmo, ainda hoje. Por outro lado, você vai encontrar praticamente em todos os capítulos, salvo alguns capítulos que são listas de nomes ou episódios específicos, a maioria dos capítulos, eu diria para vocês 70% dos capítulos de Neemias, você vai encontrar Neemias falando com Deus. Pareceu muito comigo. Não que eu oro demais, não estou jogando confeito sobre a minha espiritualidade, eu até oro pouco, eu devia orar mais com certeza. Mas pareceu muito comigo, porque muitas vezes eu espero Deus falar comigo e Ele não fala, e eu fico insistindo, Senhor, cadê o Senhor? Me ajuda aqui, para onde é que eu vou? Nesse aspecto parece comigo. Não que eu sou espiritual demais, mas que eu fico chorando, me engano. Deus, me ajuda aqui, para onde é que eu vou? Cadê o Senhor? Imagine você esse livro de Neemias dentro de um compilado de 66 livros. Nesse palco aqui, meus irmãos, subiu Moisés para falar sobre o seu chamado. Subiu Moisés para dizer sobre como foi salvo milagrosamente num cesto. Sobe Moisés para dizer sobre o seu chamado, como é que foi que ele estava no deserto e viu uma sarça, uma árvore ardendo em fogo, sem se consumir.
E uma voz lá de dentro saindo daquela sarça e dizendo: ei Moisés, tira a sandália do seu pé, porque a terra que você está pisando é santa. Nesse palco aqui sobe, gente, homens como Abraão, dizendo assim: o meu chamado foi muito especial. Eu tinha uma família, eu tinha uma terra, eu tinha tudo. E eu ouvi uma voz me dizendo: sai da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai. Foi um comando muito claro para mim. Eu não podia dizer não, resistir à voz de Deus. Eu não podia jamais. Foi muito forte, foi muito real, verdadeiro. Aqui você vai encontrar nesse livro pessoas que vão subir nesse palco falando como Davi, por exemplo. O meu chamado, eu estava lá no campo do meu pai, cuidando das ovelhas do meu pai, e despretensiosamente segurando minha harpa, cantando algumas de minhas canções. O pessoal estava todo empolgado porque um profeta ia lá ungir rei. Claro que não ia ser eu o rei, né? Todo mundo sabe que não ia ser eu o rei. A minha família inteira sabe. Tanto é que nem fizeram caso de eu dizer que ia ficar no campo. Eles disseram: fica no campo, esse negócio não tem nada a ver com você. E eu estava lá no campo e algum servo do meu pai me interrompeu enquanto eu cantava talvez aquela canção. Meu coração não se elevou, nem sobressaiu desejando coisas grandiosas demais. Antes fiz calar e sossegar a minha alma. E antes que eu terminasse essa canção, eu vi um servo do meu pai correndo pelo campo dizendo: Davi, vem depressa, porque ninguém vai jantar hoje enquanto você não sentar naquela mesa. E há de ver que segundos depois disso eu estava ali, de joelhos, na frente daquele velho barbado, com um chifre de óleo derramando sobre minha cabeça, acabando com a minha única roupa chique que eu tinha para cerimônias especiais, porque óleo é uma mancha que não sai nunca mais. Nesse palco aqui, gente, sobe pessoas como Eliseu, que estava bem quieto na dele, o outro vem e joga uma capa em cima. Nesse palco sobe gente que teve chamados completamente inquestionáveis, misteriosos, surpreendentes, extraordinários. Esse aqui é o palco de Paulo também. Paulo, que no caminho para Damasco, gente, como não chorar diante desse testemunho? Se esses irmãos estivessem aqui, um por vez, subindo aqui para dar o seu testemunho do seu chamado, como não chorar diante do chamado de Paulo? O perseguidor caindo ao chão cego, se tornando presa, se tornando perseguido, entendendo na verdade que nunca perseguiu, sempre foi perseguido. O inteligente, o sábio e esclarecido ao chão, em densa escuridão, trevas, cegueira. Como não chorar diante desse chamado de Paulo? E no meio desses 66 livros, no meio desses chamados tão maravilhosos, sobe o senhor Neemias, dizendo: rapaz, é o seguinte, eu estava ali servindo o meu trabalho comum, eu trabalhava no palácio do rei, recebi a visita de meu irmão, de alguns amigos que vieram de Jerusalém, e eu estava bem empolgado para saber como é que estava lá, uma vez que Jerusalém já tinha começado a ser povoada há mais de 80 anos. Primeiro por Zorobabel, alguns poucos anos antes de Neemias, por Esdras. E agora Neemias está interessado, fala: como é que está Jerusalém? Sabe, aquelas histórias que a gente ouvia dos nossos avós, a beleza de Jerusalém, a feira livre, como é que está o cheiro, o aroma de Jerusalém? Como é que está o templo? Como é que estão as coisas, as portas, os rios estão limpos, correndo livremente. As pessoas estão brincando ali, estão cantando suas canções alegres, aquelas que elas não cantavam por conta do cativeiro, que ficou registrado no Salmo 81, 137. Muito obrigado, meu irmão. Ganhou um CD, um livro, estou brincando. Não ganhou nada porque eu vendo isso para comprar o leite das crianças. Então 137. E será que eles voltaram a cantar suas canções? Será que existe alegria em Jerusalém? E quando eu perguntei, fazia o café para o meu irmão, estava recebendo ele na minha casa, o meu irmão disse assim: olha, o caso está sério, Neemias. As portas estão no chão ainda, os muros estão arrasados, demolição, miséria, fome, choro. É o que a gente tem em Jerusalém: desprezo, escárnio, abuso. Estão abusando de nós em Jerusalém. Os vizinhos estão abusando de nossas terras, de nossos filhos. Até mesmo os nossos compatriotas estão abusando de nossas rendas, de nossos bens, com empréstimos abusivos.
escandalosos, com juros impossíveis de serem cobertos. E aí Neemias vai dizer para a gente aqui: eu ouvi isso, chorei, orei e fui. Parece tanto com a minha vida, parece tanto com a sua vida, com a maioria de nós. A gente despreza o ordinário. As portas que estão do nosso lado aqui, tudo queimadas, os muros caídos, arrebentados no chão, a gente olha para isso e a gente não vai até essa necessidade. Por quê? Porque nada extraordinário aconteceu ainda. Porque um anjo não veio falar com a gente. Mas cara, o seu casamento está em frangalhos. Seus filhos estão se perdendo nas suas dúvidas, nas suas incertezas. E você olha para isso e está esperando um anjo falar com você, porque isso é ordinário demais para ser assistido. Você quer que um anjo chegue para dizer assim: olha, vou te levar nas nações. Você quer que o céu se abra e uma voz estronde, né? Uma voz estronde lá do sobrenatural e venha dizer a você que você vai pregar para multidões e que você vai evangelizar a África e vai ganhar nações inteiras para o Senhor. Enquanto isso não acontece, você fica tranquilo ali. Você não para observar o glorioso chamado de Deus por meio do ordinário, por meio da sua família. O chamado de Deus que ecoa a partir dos muros à sua volta. As necessidades mais triviais, gente, era um muro, gente. Não existe nada mais ordinário do que tijolo e cimento, pedra, trabalho de pedreiro. E Neemias falou assim: precisa de alguém para fazer isso. E eu fui. É um testemunho que as pessoas acostumadas a ouvirem o testemunho de Moisés, de Davi, de Paulo, iam dizer assim: tá, entendi, próximo. Isso não é emocionante, mas eu espero um dia que a igreja volte a brilhar os olhos diante do ordinário, porque o ordinário é solene, é um chamado solene de Deus para nós. Eu espero chegar um dia, estar numa congregação e ouvir o pastor dizer assim: eita, a pílula fechou aqui, mas está marcadinho. A Bíblia é nova, eu ganhei daqui dos irmãos da igreja. Muito obrigado, viu, por essa Bíblia. Fico muito feliz. Mas a mensagem é antiga. Eu espero chegar um dia numa igreja e ouvir o pastor dizer assim: gente, hoje a gente está com a presença de uma missionária muito especial. Ela está com 87 anos de idade, dedicou a sua vida inteira ao campo missionário. Vamos ouvir o que ela tem a dizer. E eu espero ver essa missionária subindo, né, na plataforma com dificuldade, talvez ajudada pelos seus netos, pelos seus filhos, pegando o microfone também com dificuldade, porque veja só que interessante, aparentemente é a primeira vez que ela pega no microfone. E você fica achando estranho aí sentado: poxa, essa mulher, essa senhora foi missionária a vida inteira, está com dificuldade de pegar no microfone, que história é essa? E eu espero muito um dia ouvir alguma coisa do tipo, ela pegando esse microfone e dizendo algo do tipo: gente, olha, eu quero aqui agradecer ao Senhor, porque foram muitos anos dedicados a essa missão. Eu me dediquei muitos anos a essa missão. Por vezes eu quis desistir. Foi muito difícil manter o meu casamento, manter o meu esposo, santificá-lo, auxiliá-lo, suportá-lo em suas fraquezas, abençoá-lo. Foi muito difícil criar os meus filhos no caminho de Deus, ensiná-los o Evangelho, falar das maravilhas do Senhor. Foi tão difícil. Era uma obra maior do que eu. Por vezes eu pensei que eu não fosse conseguir chegar ao final. Mas eu estou aqui para dar o meu testemunho e dizer que a minha obra chegou ao fim. O Senhor já levou essa semana o meu precioso marido, e eu completei a carreira e guardei a fé. Que obra ordinária, que obra gloriosamente ordinária. Esse é o livro de Neemias e a sensação que ele me traz. E tudo isso não passa de pano de fundo para o que a gente vai abordar sobre a sola escritura. Porque o interessante é que nesse capítulo 8 de Neemias, depois de ele executar milagrosamente uma obra ordinária, depois de ele executar com uma destreza, uma habilidade de liderança incrível, invejável para qualquer pastor, essa obra tão ordinária, acontece a obra de Deus extraordinária. A obra de Neemias acaba no capítulo 7 e a de Deus explode no capítulo 8. Porque por mais ordinária que pareça a obra que você está envolvido,
se ela é obra de Deus, coisas surpreendentes podem acontecer, como esse avivamento precioso do capítulo 8. Vamos para esse avivamento do capítulo 8, um dos episódios mais famosos do Antigo Testamento, e vamos ver o que a gente pode aprender com ele, e por que ele se relaciona com sola escritura do século XVI, dos reformadores. Vamos orar primeiro, porque daí a gente vai lendo e comentando, tá bom? Senhor, muito obrigado por sua palavra que está diante de nós. Muito obrigado por termos a grata alegria de sermos visitados pelo seu evangelho mais uma vez nessa noite. Obrigado por não desistir de gente como nós. Obrigado por não desistir de nós, Senhor, e por trazer a tua palavra até nós nessa noite. Converta-nos, ó Deus. Quebre a resistência da nossa altivez, do nosso orgulho, e converta-nos ao teu evangelho. Só o Senhor pode fazer isso. Faz a tua obra em nome de Jesus. Amém. Chegado o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. Que versículo precioso, meus irmãos. O povo se junta em um dos dias mais importantes da história daquela nação. Era o dia de comemorar o retorno. A palavra de Deus estava sendo cumprida cabalmente, detalhe por detalhe. Cada partezinha da palavra de Deus está sendo executada com fidelidade, com poder e glória. Deus disse que levaria o povo cativo. Deus disse que os entregaria nas mãos de seus inimigos. Deus disse que eles padeceriam por terem virado as costas para a lei de Deus, por terem feito para si mesmos caminhos tortos, contrários à lei de Deus. Deus disse que ele era santo. Deus disse que ele não podia ser confundido. Deus disse que ele não podia ser trocado, substituído por outros deuses. Deus disse que provaria a sua santidade, levando o seu povo amado e querido nas mãos dos seus inimigos. Que maneira mais eficaz de dizer que a sua santidade é superior, é inquebrável, intocável, incapaz de ser corrompida, tracejada, manchada, maculada. Que outra maneira mais eficaz de revelar a pureza da sua santidade, se não pegando o seu povo mais amado, seu povo mais querido, no qual residia a promessa do Salvador para toda a humanidade, e levá-los sem pena ao cativeiro. Que outra maneira seria mais eficaz para dizer: a minha santidade não pode ser confundida, a minha santidade não pode ser arranhada, rasurada. E assim Deus o fez. Para a resistência do seu caráter santo, Deus levou o povo cativo. Mas ele também disse que os traria de volta, do norte, do sul, do leste e do oeste. Os traria de volta, com mão poderosa os traria de volta. E aqui nós estamos vivendo esse momento da história. Já há praticamente 100 anos, Zorobabel já havia saído do cativeiro, com a primeira companhia voltando para Jerusalém. Que glorioso momento. Depois disso, há 13 anos antes desse capítulo 8, 13 anos antes do capítulo 8, volta outra companhia, de Esdras, o sacerdote. O próprio Artaxerxes envia Esdras para poder voltar e reestruturar o altar. Que coisa gloriosa, maravilhosa. Esdras voltou e estruturou o altar, estruturou o templo, né? Estava trabalhando na parte do templo, na parte da liturgia, da coisa da espiritualidade ali, dentro de Jerusalém. E agora Neemias chega com mais uma companhia, a terceira companhia de regresso, trazida pela forte mão de Deus. Chega para reconstruir os muros e o faz milagrosamente. Ali é um trabalho ordinário. Você pega cimento aqui, o outro pega tijolo, o outro ali vai talhar as portas de madeira, você vai colocar as portas no lugar. Tira esse entulho dali, rapaz, bota acolá. Não tem nada mais ordinário do que esse trabalho, gente. Não tinha ninguém jejuando, orando ou fazendo qualquer coisa do tipo que a gente classificaria como espiritual. Mas nada era mais espiritual naquele momento do que construir um muro.
muro dentro dos quais os pés santos de Jesus pisariam, muros que abarcariam o Filho de Deus. Nada era mais espiritual do que preparar o terreno para ele, o Verbo, que viria em breve. Mas eles não vinham dessa forma. Hoje a gente pode reinterpretar isso e aplicar na nossa vida. Pode parecer que está só fazendo comida para os missionários, que nem a irmã Rose faz para a gente. Meu Deus do céu, que maravilha, eu vou sair daqui mais ou menos como o pastor Marcos. Acho que eu nunca mais volto aqui nesse púlpito. Pode parecer um trabalho ordinário, sem muito significado, mas à luz do trabalho de Neemias, pode ser que seja algo extremamente espiritual. E Deus então os traz ali, eles reconstroem os muros e tudo está no lugar, e é o grande dia. É o grande dia da primeira reunião solene, para agradecer a Deus e uns aos outros, para festejar, porque nós estamos de volta. Deus cumpriu a sua palavra, nós estamos em segurança dentro dos muros. Os nossos vizinhos, os nossos inimigos, que nos afligiam, que nos pressionavam com suas ameaças, que nos ofendiam, que nos abusavam, que nos extorquiam, que invadiam nossas terras, eles estão agora sob limites geográficos. A gente está protegido, a gente está mais uma vez reunido como nação. A gente pode reestruturar a nossa língua, os nossos costumes, a nossa cultura, nossa música, nossa política, nossa sociedade pode começar a se reestruturar. Que dia maravilhoso, gente! E o que aconteceu nesse dia? O texto diz que todos se juntaram como um só homem. Eles estavam unidos no seu propósito. Todos se juntaram como um só homem. Eles tinham uma mesma motivação, uma mesma intenção, um mesmo desejo. Não havia divisão entre eles, não havia outro que sugeria coisa diferente. Todos estavam convictos em um mesmo desejo. O que vai ser hoje? O que tem para hoje? O que a gente vai fazer para marcar esse dia, que era o dia mais importante? Eles se juntaram, chegaram diante de Esdras e disseram: Esdras, nós queremos fazer um dia muito especial. A gente estava pensando em, danças, coreografia e música. Eles eram um povo festeiro, eles tinham muitas danças típicas, danças as quais estavam atrasadas, muitos anos que não dançavam juntos. Foi isso que eles pediram para Esdras, gente. Esdras, eu queria que você trouxesse uma ideia para a gente, uma ideia nova, um pensamento que lhe ocorresse aí. Fala alguma coisa diferente, Esdras. Foi isso que eles pediram? Eles não pediram dança, eles não pediram entretenimento, eles não pediram nem música. E era um povo extremamente musical, gente. É de se estranhar eles não pedirem música. Eles chegam diante de Esdras e dizem: Esdras, dá-nos o livro da lei. Eles compreendiam que nada era mais urgente naquele dia do que ouvir o livro da lei de Deus. Eles compreendiam que a falta do livro da lei os levou ao cativeiro. Eles compreendiam que essa chance de recomeçar só poderia ser a partir do livro da lei de Deus. Esdras, dá-nos a lei de Deus. Esse era o desejo daquele povo. A lei de Deus, a lei da qual estiveram afastados por tantos anos. Já não falavam nem mais a língua do livro da lei. O livro da lei era em hebraico. Eles agora falavam um idioma misturado, que foi misturado no cativeiro. Eles falavam aramaico. Eles estavam distantes. De fato, existe um paralelo com o século XVI, quando a reforma aconteceu. O povo também estava afastado do livro da lei, que estava em latim, e o povo não entendia nada. E os reformadores chegaram como Esdras e Neemias e disseram: não, vamos botar esse negócio na língua de vocês. E o povo disse: dá-nos a lei de Deus, porque a gente está em escuridão, a gente está em completo absurdo. Assim Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e perante todos os que podiam entender o que ouviam no primeiro dia do 7º mês. A palavra-chave desse texto é entender. Entender. Essa palavra vai aparecer nesse verso 2 que nós lemos, perante homens, mulheres e todos os que podiam entender. Vai aparecer no verso 3 também. Ele leu nela, na lei, de frente para a praça que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia. Imagine você, a alva até o meio-dia, são 6 horas lendo o livro da lei de Deus.
perante homens, mulheres e os que podiam, novamente, entender. E os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Pule aí, por exemplo, para o verso 8. Leram no livro da lei de Deus, esclarecendo-o e explicando o sentido, de modo que o povo pudesse entender o que se lia. Pule para o verso 12. Então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a celebrar com grande alegria, porque agora entendiam. Meus irmãos, primeiro aspecto de um avivamento verdadeiro, produzido verdadeiramente por Deus, é esse aspecto: o povo entende. Como saber se sou uma pessoa avivada? Se estou em uma igreja avivada, se estou dentro de um movimento avivado, se estou participando de reuniões avivadas. Como saber, como medir? O avivametrômetro que temos se chama entendimento. Estar avivado é entender a lei de Deus. Participar de um culto avivado é sair dessas portas entendendo o que você não via antes. É sair de um estado de cegueira e escuridão para um estado de claras luzes e compreensão. Isso é avivamento. Um púlpito que respeita o desejo do sola escritura que saltou desse povo aqui, é um púlpito que está comprometido com a compreensão dos seus ouvintes. Um púlpito que respeita o sola escritura é um púlpito que não descansa enquanto o povo não diz entendemos, enquanto o povo não sai para celebrar, comemorar, comer, beber e festejar por conta do entendimento. E veja como que a gente mudou as coisas. Veja como que avivamento para a gente ganha outro aspecto, outra conotação ao longo dos anos. A gente chega num período da história aqui, agora, nesse exato momento, em que avivamento tem exatamente a conotação contrária de entender. Avivamento é mistério. Você vai num culto muito avivado e você por vezes encontra alguém dizendo assim, no final do culto você está ali e você encontra a pessoa: gente, que culto avivado, cara. Meu Deus, que avivamento que desceu sobre nós. Que avivado foi esse culto. Aí você pergunta para a pessoa assim: foi avivado? Foi muito avivado. Mas o que aconteceu exatamente? A pessoa: não sei, foi mistério. Meu irmão, nesse caso você viveu qualquer coisa menos um avivamento. Porque o avivamento aos moldes de Neemias é entender. Vamos sair do avivamento de Neemias e vamos para o maior avivamento da história. Neemias é o maior avivamento, sem sombra de dúvidas, do Antigo Testamento. Mas qual o maior avivamento da história? Qual é o maior avivamento da história, gente? Um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o governo está sob seus ombros. Esse é o maior avivamento da história. Não existe condições de comparar a outro. Porque em Cristo Jesus, no menino que se nos foi dado, em Cristo Jesus, homens, não só de uma cidade, não só de uma região, mas homens, mulheres, de toda tribo, língua, povo, raça e nação, não apenas de uma época, mas homens de todas as gerações, de todos os períodos históricos, em Cristo, nesse menino que nos foi dado. Estes homens, centenas de milhares, incontáveis como a promessa dada a Abraão, incontáveis como a areia do mar e as estrelas do céu, homens de toda raça, língua, povo e nação, em Cristo Jesus, foram trazidos da morte para a vida, foram avivados em Cristo Jesus. Portanto, não existe avivamento maior do que Cristo Jesus. Um menino nos nasceu. E o que João fala sobre este avivamento quando ele chegou? Como é que João trata esse avivamento? Como é que ele descreve a chegada desse avivamento? No princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vou trocar os termos. No princípio era a palavra, e ela habitou entre nós. A palavra foi explicada em Cristo.
O que era mistério foi revelado em Cristo. O que era idioma misterioso, o que era incompreensível para a mente humana, o dialeto de Deus, a vontade de Deus, a pessoa de Deus, foi explicada em verbo, em palavras humanas, em hebraico. E é por isso que quando os discípulos se encontravam com Jesus, eles não ficavam mais perdidos, eles eram achados. Quando os discípulos passavam na frente de Jesus, ou Jesus passava na frente dos discípulos, eles saíam mais clareados e não escurecidos. E vamos para o avivamento de Atos dos Apóstolos, o início da igreja, né? Pedro se levanta, prega para todo aquele povo ali da festa, e mais de 3.000 se convertem. E o que Lucas, que está escrevendo essa história, está registrando? Qual é a primeira característica desse povo que se converteu? A primeira característica que Lucas vai dar para eles, desse avivamento que explodiu ali com Pedro, bum, explodiu o avivamento. A primeira característica que Lucas escreve: perseveravam na doutrina. Você está participando de uma igreja ou de um movimento muito avivado, mas não faz ideia do que é doutrina. Até hoje não entendeu o verbo. Abre as escrituras e não compreende absolutamente nada. Fuja dessa igreja. Fuja deste movimento. Fuja dessa estrutura que está mentindo para você. Porque estar avivado, participar de um culto avivado, é chegar no final dele, nas portas da igreja, e dizer assim: eu estava agora mesmo num culto muito avivado. Meu Deus, que avivamento desceu sobre nós. E quando alguém passar na rua e lhe abordar e disser assim: o que foi que aconteceu exatamente? Você vai responder: olha, eu não tenho boas palavras, eu não sei falar como aquele pregador, eu não estudei tanto, mas eu posso te dizer uma coisa: eu era cego e agora vejo. No mínimo você vai dizer isso. Você vai dar razão do que ocorreu. Porque se você não puder testemunhar, é vã. Não vale de nada. Ele leu lá, verso 3. Os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Veja aí o verso 4. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que tinha sido feito para este fim. Gente, essa frase merece certos comentários. Esdras estava em um púlpito de madeira que havia sido feito para este fim. Existem duas coisas aqui. Esdras e o púlpito. Primeiro vamos falar de Esdras, né, gente? Esdras, no livro de Esdras diz que ele tinha inclinado o seu coração para estudar o livro da lei. O livro de Esdras vai falar isso sobre ele. Esdras, sacerdote, que havia inclinado o seu coração para estudar a lei de Deus. A impressão que eu tenho quando eu vejo essa frase, quando eu vejo essa frase, ele estava em um púlpito de madeira que havia sido feito para este fim. A impressão que eu tenho é que enquanto Neemias estava ali no muro, liderando a galera: gente, pega esse cimento aqui, pega esse negócio, vai para lá, Esdras está aqui assim, ó. Rapaz, esse muro vai ficar pronto e vai ter um culto aqui. Espera aí que eu já vou preparar esse negócio. Separar 2, 3 aqui para me ajudar. Vem cá, esse menino, vamos ali fazer um púlpito. Porque quando esse muro ficar pronto, a gente vai precisar de um púlpito. Vai ser o púlpito. Vamos fazer um púlpito. E lá vai ele se preparar. A imagem que me passa na cabeça é essa. Se fosse um filme, a gente teria nesse momento uma cena de fundo musical. Alguma música bem empolgante estaria tocando. A gente ia ver cenas de Neemias no muro, na construção com um monte de povo, revezando com cenas de Esdras dentro de uma marcenaria, metendo madeira para cima, com os 2, 3 jovens ali, ajeitando aquele púlpito, consertando. Não era um púlpito como esse pequenininho, não, gente. Você vê o tanto de gente que está do lado dele aqui? Era um púlpito enorme de madeira, que caberia todos o pessoal, que ele pudesse ficar bem estendido, que a voz dele fosse projetada. Então imagina essa cena alternada: Neemias dos muros, Esdras lá dentro da marcenaria. Neemias dos muros, Esdras com o livro da lei na mão. Neemias dos muros, Esdras de joelho no chão, falando: Senhor, o que eu vou falar quando o dia chegar? Senhor, quando aquele maravilhoso dia da inauguração dessa cidade, da reinauguração vier, o que eu vou dizer? Preparando o texto, estudando o texto, se organizando. E ele ficou lá, pronto, bem assim, ó, quietinho lá dele. O púlpito estava lá, o seu sermão estava pronto, ele sabia o que ler.
o que precisava ler e como explicar aquilo. Ele já tinha treinado os sacerdotes com ele, os levitas que iam traduzir simultaneamente, porque como eu falei, o livro da lei era em outro idioma. Esdras lia, os levitas posicionados estrategicamente traduziam simultaneamente. Depois colhiam perguntas do povo e devolviam para Esdras, que as respondia. Olha que loucura, estava todo mundo pronto. E o pessoal assim, Esdras, isso vai rolar mesmo? Esdras falou assim, espere e vê, vai rolar. Quando o dia chegou, o povo chegou assim, Esdras, a lei de Deus. Esdras falou assim, menino do púlpito, traz lá o púlpito. Pessoal, traz aí o púlpito aí, vamos lá. Está pronto, está aqui, agora. Opa, vocês querem a lei de Deus? Eu estou pronto. O púlpito está pronto, a mensagem está pronta. O que a gente faz agora diante de Esdras, hein, gente? Nós que somos pregadores medíocres numa geração de gente medíocre. Se fosse medíocre estava bom. Uma geração abaixo da média, uma geração de gente irresponsável. Foi só eu que já vi mais de uma vez alguém subir ao púlpito dizendo assim, olha meus irmãos, eu fui pego de surpresa. Pastor fulano está aqui, rapaz, visitando a gente, vem cá dar uma palavra. Pastor fulano só fala assim, opa meus irmãos, tudo bem? Olha, eu fui pego de surpresa. Ora meu irmão, se você foi pego de surpresa, desce do púlpito, porque o púlpito não é para quem está pego de surpresa. Se você não sabe exatamente o que dizer, sai daí, porque o púlpito é sério, é coisa séria. Foi só eu que vi mais de uma vez gente falando assim, eu estou com a oportunidade, né? Então olha gente, semana passada visitei fulano, ciclano, beltrano. Rapaz, uma tia minha, uma prima do vizinho, do cachorro. E fala sobre qualquer coisa. E no final fala assim, bom, para não ficar só nas minhas palavras, escolhe um versículo aleatório e lê. Por causa dos nossos pecados, ela multiplica os seus produtos para os reis. Está aqui, eu não entendi, mas Deus sabe o que está fazendo. Alguém aqui já sabe, já pegou no coração de alguém aí, né? Já entreguei a palavra e é isso. Isso é uma tragédia, gente. E vai aqui mais uma exortação para você que está constantemente diante disso. Se você não está constantemente diante disso, está diante de um pastor que prega a palavra, levante suas mãos para os céus e agradeça a Deus, porque isso é raridade. Isso sim é raridade. Isso sim é raridade. Eu não entendi a risada de vocês, eu não sei do que vocês estão falando, né? Cabe aqui uma exortação para a gente seguir adiante. Meus irmãos, pregar em cima de um púlpito é sério. É para os que, como diz Martin Lloyd Jones, o púlpito é para aqueles que não conseguem fugir dele. Martin Lloyd Jones dizia isso, olha, se você tentou de todo jeito fugir e não conseguiu, então o ministério é para você. Se você não tentou fugir ainda, tente, se esforce para fugir, porque você vai lidar com coisa séria. Meus irmãos, imagine o que você faria se o seu filho estivesse com um problema sério no coração, e estivesse mesmo a ponto de morrer, e você levasse ele num médico, num cardiologista, e colocasse ele diante desse cardiologista, e o médico assustado, em choque, dissesse para você, olha, eu fui pego de surpresa, eu não sei exatamente o que fazer aqui. Quanto tempo mais você ficaria diante daquele médico com seu filho correndo risco de vida? Pois deixe-me dizer algo a vocês, o que o médico lida, as questões com as quais o médico lida são triviais. É corpo. Um pastor lida com questões muito mais sérias, muito mais agravantes e atenuantes. Um pastor lida com a eternidade do seu filho. Você está deixando ali porque o ambiente é legal, porque tem gente legal ali, você está seguindo adiante mas você não está entendendo. Você não está entendendo para que serve um púlpito. Você não está entendendo para que serve o pastorado. Ora, meus irmãos, eu prefiro meu filho nas mãos de um médico irresponsável, que pode chegar inclusive a causar a sua morte, do que os meus filhos cegos diante de um pastor que não pode guiá-lo para a eternidade. Porque se meu filho morre, mas está salvo, o que é a morte para ele? Mas se meu filho tem as melhores assistências médicas, e
e vai viver 80 anos de idade, porém diante de um pastor que não lhe abriu os olhos para o evangelho, que foi incapaz de discutir sobre os principais temas das escrituras, foi incapaz de abrir o livro da lei e esclarecer as questões mais urgentes de um homem. O meu filho vai morrer aos 88 anos de idade e vai estar eternamente condenado. O que vale mais? Portanto, se você está lidando com o púlpito e pode fugir dele, tente com todas as suas forças. Eu mesmo tenho me esmerado. Mas se você não consegue fugir dele, então lide como se fosse uma coisa mais séria do que câncer, porque é. Vamos continuar o texto. Existe um outro efeito que um avivamento produzido pelo desejo do sola escritura causa na congregação. O primeiro efeito, como eu falei, foi um clarear do seu entendimento, foi entender. Mas veja o que acontece a partir do verso 8. Leram no livro da lei de Deus, esclarecendo, explicando no sentido de modo que o povo pudesse entender o que se lia. E então Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram a todo o povo: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não choreis, não vos lamenteis, nem choreis. Pois todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. E disse-lhes mais: ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Este dia é do Senhor. Não vos entristeçais, pois a alegria do Senhor é a vossa força. Meus irmãos, e aí no verso 11 ainda vamos ler: os levitas fizeram calar a todo o povo, dizendo: calai-vos, pois este dia é sagrado, não vos entristeçais. Meus irmãos, imediatamente a compreensão do evangelho cai uma consciência de pecado terrível no ser humano. E foi o que aconteceu aqui com esse povo. Quando esse povo começou a ter contato com a lei de Deus, a consciência de pecado lhes caiu. Porque expor a lei de Deus é colocar, é levantar, é erguer diante dos olhos do povo o padrão divino. Ah, meu irmão, erguer o padrão divino diante de um povo, isso é uma das missões, uma das missões de um pregador, é erguer o padrão divino diante do povo. E isso gera choro, porque não há um justo sequer, não há quem busque a Deus, não há quem entenda, porque todos pecaram, porque quem peca um só já está condenado diante de toda a lei, porque a alma que pecar, esta morrerá. Quando o padrão de Deus é erguido dentro do povo, uma consciência de pecado arrebata, e o choro vem. Que é também um teste que pode ser feito. Você quer saber se está ouvindo o evangelho? Quando o pregador lhe coloca Deus à sua frente, você se sente raro como ouro de Ofir? Ou você se sente um pobre, miserável pecador? Meu irmão, Pedro, diante do padrão que foi erguido naquele barco, se jogou no chão e disse: retira-te de mim. Isaías, diante do padrão erguido de Deus em sua frente no trono, se jogou ao chão e disse: ai de mim. Paulo, quando o padrão da santidade do Cristo foi erguido diante dele, disse: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas o texto não acaba nesse verso, ele continua dizendo: mas graças a Deus por Cristo Jesus. Meus irmãos, um efeito do evangelho, da pregação da escritura em uma congregação, é o efeito
Graças a Deus. É o efeito alívio eterno, segurança em Cristo Jesus. Graças a Deus. Só alguém que foi alcançado pelo Evangelho pode dizer com lágrimas nos olhos a frase: graças a Deus por Cristo Jesus. Esse povo entendeu que o padrão que eles estavam vivendo era avesso ao que Esdras ergueu, e disse: a gente está condenado. A gente começou esse dia maravilhoso, bem, pensando que a gente ia para frente, lei de Deus aí para a gente caminhar, que agora vai. Aí Esdras vem e fala assim: olha, o padrão é esse aqui. A gente fala: como é que vai fazer, gente? Como é que a gente vai fazer? A gente está longe demais. Não é uma coisa assim de fazer isso, aquilo. A gente tinha que nascer de novo. A gente tinha que nascer de novo. Mas aí Esdras e os levitas se levantam diante deles e falam assim: vocês não estão entendendo não. Enxuga a lágrima, porque até aqui vocês vieram por suas próprias forças, e vocês não conseguem mesmo. Se fosse assim, podia chorar, se jogar no chão e morrer. Mas lembrem-se, esse não é o dia de vocês. Esse não é o dia que vocês tentam alguma coisa. Esse não é o seu dia. Esse é o dia do Senhor. E por dia do Senhor, entende-se, não precisa fazer nada. Ele fará o que for o bastante. Vocês não conseguem? Esse não é o seu dia. É o dia do Senhor. Vocês não conseguem de maneira nenhuma corresponder ao padrão de Deus? Olhe à sua volta. Vocês conseguiriam erguer esses muros? Olhem as suas voltas. Quando é que por seus esforços vocês chegariam lá da Babilônia para cá para dentro? Deus os trouxe até aqui, e este é o dia em que o Senhor faz. É o Senhor. Portanto, vocês podem se juntar com Paulo, embora nem o conheçam ainda, matar um novilho, abrir uma boa garrafa de doçuras. Oxe, pastor, eu disse doçuras. Abrir uma boa garrafa de doçuras e celebrar cantando: graças a Deus por Cristo Jesus. O Evangelho é a notícia de que o homem não consegue corresponder ao padrão divino. Mas o Evangelho também é a boa notícia de que Deus faz. O Evangelho é a notícia de que ninguém com riquezas herda o reino dos céus. Que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha, seja lá o que for essa agulha, seja lá o que for esse camelo. O Evangelho é a má notícia de que ninguém com riquezas passa. E esse ninguém com riquezas, minha gente, não é só gente com dinheiro não. Quanto vale o seu filho? Quanto vale o seu talento, cantor? Quanto vale as suas habilidades? Quanto vale o seu diploma? É mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que você, homem de riquezas, entrar no reino dos céus. O Evangelho é a má notícia de que você está incapaz de corresponder. Mas o Evangelho também é a boa notícia que Jesus deu aos seus discípulos quando eles disseram: então quem vai? E Jesus disse a eles: o impossível ao homem é possível a Deus. O Evangelho é a boa notícia de que não depende do que você sabe fazer ou não. Depende de ser este o dia do Senhor. E olha só, hoje é o dia do Senhor. Portanto, satisfação, alegria, plenitude é um efeito do Evangelho. Só o Espírito Santo nos convence de que esse é o dia do Senhor. E é interessante a última frase dessa sessão, que ele fala assim: a alegria do Senhor é a vossa força. Meus irmãos, quantas vezes esse verso já foi dito e mal compreendido? Porque a ideia que a gente tem quando a gente fala esse verso, ou escuta, ou mesmo canta, é que a ideia é essa: a alegria do Senhor é a nossa força. Então tipo assim, eu estou triste, mas eu estou aqui, Deus derrama a sua alegria sobre mim e tenho forças. Não é isso. Não é isso. A ideia do texto não é essa. O texto diz que Deus estar alegre é o bastante. Nem sempre você estará feliz.
Ou para usar uma palavra menos do que feliz, porque feliz me parece algo mais superior do que alegria. Felicidade é um estado de ser, mas alegria é um momento. Portanto, vamos trocar felicidade por alegria. Nem sempre você estará alegre. Por vezes você vai estar com lágrimas nos olhos, como esse povo aqui estava. Mas se as suas lágrimas nos seus olhos e a sua tristeza estão diante do Senhor e vêm em decorrência do Senhor, saiba que Ele está fazendo a sua obra. Ele se alegra em cumprir as suas promessas, como diz o livro sagrado. E isso é o suficiente para que você continue caminhando, mesmo em lágrimas. Vá chorando. Você vai voltar cantando alegremente canções com seus feixes nas mãos. A alegria do Senhor é a nossa força, meus irmãos. Converse com os mais velhos e veja quantas vezes, os mais velhos cristãos que passaram toda uma vida na fé, veja quantas vezes eles estiveram chorando, tristes, angustiados, mas tiveram forças para continuar, por saber que Deus está fazendo a sua obra. Não cansa, não dorme, não retrocede, não nos abandona, não desiste de nós e da sua palavra. Portanto, se você hoje está aqui triste por causa dos seus pecados, tem lutado contra eles, se você chegou aqui triste por causa de alguma situação, algum revés na sua existência, a perda de um ente querido, ou a perda de um emprego, ou seja lá o que for que lhe causou tristeza, e você está aqui hoje triste, se você repousa nas mãos de Deus, saiba que Ele não lhe abandonará na Babilônia. Ele não lhe abandonará. O que Ele precisar fazer para lhe trazer com a sua mão, lhe colocar em segurança, lhe reedificar a estrutura, lhe erguer em alegria, Ele vai fazer. Você vai cooperar nisso algumas vezes, outras você não vai ter chance, porque nem força vai existir. Mas Ele vai fazer. Ele vai completar a obra que começou. A alegria do Senhor é a nossa força, meus irmãos. E por último, para nós terminarmos, eu acho que eu até me excedi bastante. Uau, já são 9h10. Me perdoem. Mas por último, a gente vê que os últimos versos também nos revelam um aspecto do sola escritura. Um púlpito que é dedicado ao sola escritura é um púlpito que não apenas possui como um efeito imediato a compreensão dos irmãos, a compreensão do evangelho pelos irmãos, não apenas um choro seguido de satisfação e alegria, confiança na mão de Deus, mas um púlpito que prega só a escritura, assim como o desejo desse povo aqui em Neemias capítulo 8, é um púlpito que tem como resposta do seu povo uma santa disposição por obedecer à lei de Deus. Veja o que acontece aí. No verso 14: acharam escrito na lei que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés que os filhos de Israel habitassem em cabanas durante a festa do 7º mês. Eles acharam uma lei que eles não observavam há muito tempo. Provavelmente a maior parte desse povo nunca havia celebrado a festa, a ordenança dos tabernáculos, nunca. E aí o que eles fizeram no verso 15? Publicassem e fizessem passar pregão por todas as suas cidades e em Jerusalém, dizendo: saí à região montanhosa e trazei ramos de oliveira, ramos de zambujeiros, ramos de murtas, ramos de palmeiras e ramos de árvores frondosas, para fazer cabanas, como está escrito. E o verso 16 diz o quê? Assim, o povo se juntou e concordou que não tinha tempo de obedecer isso, porque leram muito em cima da hora. Embora desejassem bastante cumprir aquela lei, deixaram para o próximo ano, quando teriam maior tempo e disponibilidade para organizar todos os ativos para essa festa tão grandiosa. Pelo menos é assim que está na minha Bíblia. É assim que está na sua também? Meus irmãos, eles descobriram essa ordenança de Deus praticamente em cima da hora, mas não mediram esforços. Assim saiu o povo e trouxeram os ramos e fizeram para si cabanas, cada um
no eirado da sua casa, nos seus pátios, nos átrios da casa de Deus, na praça da porta das águas e na praça da porta de Efraim. Toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fizeram cabanas e nelas habitaram. Nunca tinha feito assim os filhos de Israel desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia, e seu regozijo foi muito grande. Sim, meus irmãos, sim, o Evangelho fala que é Deus que faz, é Deus que nos salva, é Deus que nos ergue ao seu padrão. Os nossos esforços não fazem isso por nós mesmos, mas o Evangelho causa como um efeito uma santa disposição por obedecer. O Evangelho não é uma notícia falsa de que você pode ficar à vontade com os seus pecados. O Evangelho não é uma notícia falsa de que você pode conviver em paz com as suas transgressões. O Evangelho é a notícia de que Deus lhe santifica, e isso é de tanto gozo, de tamanho gozo, eterno gozo, que você não mede esforços para corresponder a esta dádiva da salvação e da santificação. Você não mede esforços por obedecer. Quão avivado você é, meu irmão? A resposta a essa pergunta deve vir por meio da reflexão desse texto. Você entende a lei de Deus? Ela faz sentido para você? Você tem prazer e alegria na obra que Deus está fazendo por você, em você? Você tem disposição por obedecer à lei de Deus? Pregar o sola Escritura é promover essa maravilha entre os irmãos. Uma igreja que não prega a palavra não tem condições de ver saltando dos seus membros verdadeira alegria e satisfação em Deus. Antes, o que os membros possuem é insatisfação por nunca se sentirem à altura dos grandes espirituais. Mas o sola Escritura te faz satisfeito. Você está satisfeito inclusive se a obra que Deus tem para você for ordinária. Você está tão satisfeito quanto o missionário que foi para a África. Isso só a Escritura pode causar. Qual a sua disposição em obedecer à lei de Deus? Quanto você luta diante dos seus pecados? Quanto você luta para obedecer? As respostas a essas perguntas vão dizer quão avivado você é. Ter o princípio do sola Escritura no coração é estar pronto para encarar essas perguntas. Que Deus nos abençoe. Vamos cantar mais uma canção? Eu vou de novo no voz e violão, tá bom? Deus enviou seu Filho amado a nos salvar e perdoar, na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai. Vamos nos alegrar porque Ele vive, porque Ele mas eu sei que a minha vida está na
porque nós estamos seguros em Cristo. O que seria de nós? Somente lágrimas e choro, se diante do teu padrão não tivéssemos o teu auxílio, se diante do teu padrão não tivéssemos Cristo Jesus. O que seria de nós, de cada um de nós, do melhor de nós, se não fosse Cristo Jesus? Muito obrigado, Senhor Jesus, por sua obra, por seu auxílio, por seu cuidado, por seu carinho. E sim,